Meus amados irmãos, eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas. E eu não combinei com os irmãos dos louvores não, viu? Foi tudo provisão divina. Lucas 23, eu quero dividir com os irmãos uma mensagem que tem falado muito ao meu coração. Lucas 23, versículo 39, até o versículo de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo de número 43. Todos encontraram? Pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje estará comigo no paraíso. Amém por esta palavra? Glória a Deus, meus amados irmãos. Vocês me perdoem quando eu estou lendo a palavra, eu verdadeiramente sinto um toque do Espírito muito forte. E às vezes a gente acaba se emocionando um pouco. Eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre o tema: a graça de Deus que alcança todos os pecadores. A graça de Deus que alcança todos os pecadores. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós encontramos a graça salvadora de Deus se manifestando. Homens e mulheres que se renderam à graça de Deus e tiveram as suas vidas transformadas e receberam a salvação. Nós entendemos que a maior promessa que Deus nos fez, que está lá em 1 João 2,25, é a vida eterna. O texto diz: e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E quando nós lemos então as Escrituras Sagradas, nós encontramos no Antigo Testamento, como eu disse, homens e mulheres sendo alcançados pela graça de Deus. E nós encontramos então um homem feiticeiro chamado Manassés, que foi alcançado pela graça de Deus. Nós encontramos no Antigo Testamento homens soberbos como Nabucodonosor, como Naamã, que foram alcançados pela graça de Deus. Aleluias. Nós encontramos uma prostituta chamada Raabe, que foi alcançada pela graça de Deus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos uma mulher pega em flagrante adultério,
que alcança a graça de Deus. Nós encontramos um coletor de impostos chamado Zaqueu, que encontra a graça de Deus. Nós encontramos também um homem religioso chamado Saulo, posteriormente tendo o nome mudado para Paulo, também encontrando a graça de Deus e sendo salvo. Todos eles foram salvos pela fé, mediante a graça. Nenhum deles foram salvos por obras de justiça ou por méritos. Aliás, quando nós meditamos na palavra, nós entendemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Nós entendemos também, através de Romanos 3:10, que não há um justo, nenhum sequer. Mas nós também entendemos que Deus, através desses personagens, Ele nos ensina, esses que foram citados, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33:11 diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. E 1 Timóteo 2:4 diz que o desejo do Senhor é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluias. Isso é explícito nas Sagradas Escrituras, porque quando nós lemos João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 Coríntios 5:21, Paulo escreve que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, quando Ele entrega o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E em 2 Coríntios 5:19, Paulo escreve que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não atribuindo aos homens os nossos pecados. Então eu começo a entender que a graça de Deus, ela foi estendida a todos os homens. E eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, que eu pensei de um livro, que ele diz que as nossas escolhas, elas têm reflexos eternos. Porque é aqui que nós escolhemos onde nós iremos morar eternamente. Ou se nós iremos morar com Jesus eternamente, ou se nós iremos estar separados de Cristo eternamente. A palavra de Deus é clara, meus amados irmãos. Não existe uma segunda oportunidade. Não existe uma segunda chance. Não existe purgatório. A palavra de Deus diz isso claramente em Hebreus 9:27, quando diz que está ordenado ao homem morrer uma única vez, vindo logo após o juízo. Então eu quero deixar aqui para a amada igreja aquilo que eu entendo que é o livre-arbítrio que Deus nos deixou para escolher entre a vida e a morte, entre o crer e ser salvo e o não crer e já estar condenado. Por isso eu quero nesta noite, através desse texto que nós meditamos, eu quero junto com a igreja pensar sobre esse texto que foi lido, sobre esses dois homens que estavam pendurados na cruz, um do lado direito e o outro do lado esquerdo de Jesus Cristo. Quando eu reflito sobre esse texto, eu não encontro apenas um cenário sombrio de dor e sofrimento, meus amados irmãos, mas eu encontro também um dos momentos mais profundos da revelação da graça de Deus. Por isso eu fiz essa introdução. Encontramos a graça de Cristo sendo oferecida até o último instante, aleluias, mostrando que a fé não depende de obras, mas de um coração contrito e quebrantado diante de Deus. E é isso que os Salmos 51:17 diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Então eu quero que você saia daqui nessa noite, pensando junto comigo,
de uma forma que nós possamos interpretar esse texto de uma maneira simbólica. Ou seja, eu vejo nesse texto, amados irmãos, o retrato da humanidade representada por esses dois ladrões pendurados na cruz ao lado de Jesus. Pensem comigo. Esses dois homens simbolizam a humanidade. Ambos são culpados e condenados, como toda a humanidade está debaixo da condenação por causa do pecado. Há uma condenação sobre a humanidade, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo, não há um sequer. E quando eu vou para as Escrituras Sagradas, eu consigo entender isso de forma plena. Quando Jesus, em João 3,18, ele diz: quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então as Escrituras, ela é clara. A nossa salvação, ela está condicionada entre o crer e o não crer. E a graça de Deus salvadora, ela está manifesta a todos os homens. Por isso que Paulo escreveu em Tito 2,11, que a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Quem é a graça salvadora de Deus, meus amados irmãos? Jesus Cristo. Ele se manifestou a todos os homens. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido, ou aquilo que se havia perdido, eu e você. Ele disse em sua palavra que ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Jesus veio para nos dar a maior promessa que existe nas Sagradas Escrituras, a vida eterna. Aleluias. Então eu quero que você pense comigo, olhando para esse texto. Ele retrata que a graça de Deus é para todos, mas nem todos irão aceitá-la. Olha que coisa terrível. A graça de Deus se manifestou a todos os homens, mas a palavra de Deus diz que nem todos aceitariam essa graça. Foi por isso que o próprio Jesus disse que ele morreu por muitos. Todos nós sabemos que ele morreu por todos, mas ele disse nesse texto que ele veio e morreu por muitos, porque eles sabiam que nem todos aceitariam ele como Senhor e Salvador de suas vidas. Então o exemplo desses dois homens criminosos que são pendurados junto com Jesus, um do lado direito e um do lado esquerdo, me mostra que ambos tiveram as mesmas oportunidades de crerem e serem salvos. Aleluias. Ambos tiveram a mesma oportunidade. Assim como toda a humanidade tem a mesma oportunidade, tem a mesma graça sobre cada um para reconhecerem Jesus. Esses dois homens, eles tinham as mesmas oportunidades de crerem em Jesus. Mas apenas um deles reconheceu Jesus como Deus e Rei. Reconheceu seus pecados, se arrependeu e foi salvo. O outro endureceu o coração até o fim e morreu sem salvação. Vocês estão comigo? A história desses dois ladrões retrata, como eu disse, a história da humanidade, que está debaixo de condenação. E eu quero aqui falar algo para vocês que Deus me tocou no coração quando eu estava meditando nessa palavra. Jesus Cristo ainda continua de braços abertos, assim como Ele morreu na cruz, esperando cada um dos pecadores reconhecerem Ele como Senhor e Salvador. Hoje eu consigo entender por que Jesus morreu com os braços abertos. Ele está esperando cada um dos pecadores se entregarem a Ele através da fé, através do arrependimento dos seus pecados. Ele está pronto para reconhecer, receber, melhor dizendo, todos os que reconhecerem como Deus e Salvador, que se arrependerem,
mesmo que isso aconteça nos momentos finais da vida de um pecador. Olha só, meus amados irmãos, aqueles dois homens, como eu disse, representando a humanidade, os que crerem e os que não vão crer, os que serão salvos e os que não serão salvos. Jesus estava perto dos dois, os dois tiveram as mesmas oportunidades, mas infelizmente, a semelhança do ladrão, que não se arrependeu, muitos irão endurecer o coração e perecerão eternamente. Mas nós olhamos para uma outra ótica e vemos aqueles que irão crer, que irão se arrepender e serão salvos como o ladrão que confessou Jesus e recebeu de Jesus as palavras: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Aleluias. Infelizmente, como eu disse já, a salvação é para todos, mas nem todos serão salvos. Essa é uma verdade do Evangelho que retrata que muitos entrarão pelo caminho da perdição, que é a porta larga, o caminho espaçoso, e poucos entrarão pelo caminho que é apertado e a porta estreita. Jesus disse isso em Mateus 7, no versículo 13 e 14, ele disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Então o próprio Jesus já nos disse que poucos entrariam pela porta estreita e andariam pelo caminho apertado. Ele mesmo disse isso. Então, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, nós encontramos textos que diz que no final dos tempos haveriam a separação dos bodes e das ovelhas. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. A palavra de Deus nos mostra então que as ovelhas representam os justos que serão acolhidos no reino eterno. E à esquerda os bodes que representam os ímpios que serão lançados no castigo eterno. Essa é a grande realidade do Evangelho. Esse é o retrato que esse texto me mostra. E eu quero agora desenvolver com vocês o meu pensamento em cima do texto, trabalhando com o contexto. Os dois ladrões na cruz são uma poderosa representação simbólica da humanidade diante de Cristo. Ambos estavam na mesma condição física, crucificados, sofrendo à beira da morte, na mesma proximidade de Jesus, igualmente perto da salvação, com o mesmo acesso à graça salvadora, porém suas respostas foram completamente diferentes. Sim ou não? O ladrão que rejeita representa a incredulidade e a rebeldia. Esse homem se junta à zombaria do povo, dos líderes religiosos, dos soldados e diz: você não é o Messias? Então salve você mesmo e a nós. Olha o tamanho da rebeldia desse homem crucificado, moribundo, dizendo para Jesus: você não é o Messias? Desça dessa cruz, se salve e salve a nós. Então eu começo a pensar que a fala dele está carregada de incredulidade, de desdém, de autopreservação. Ele quer proteger a sua própria vida e o seu bem-estar. Ele representa muitos que buscam Deus apenas para escapar da dor, do sofrimento, mas não desejam mudança de vida. Ele quer livramento sem arrependimento, meus amados irmãos, e isso não é possível, porque lá em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério em Cristo Jesus. Não há salvação sem cruz, não há salvação sem fé, sem arrependimento no Filho de Deus. Você pode ser um homem muito bom na sua casa,
que paga suas contas em dia, que tem uma vida moral ilibada. Você pode ser uma pessoa reconhecida na sociedade, você pode ter status, você pode ter dinheiro, mas se você não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você não vai ter a salvação na sua vida. Essa é uma grande verdade. E eu ouvi um pastor um dia dizendo, e eu achei muito interessante, que ele diz assim: o inferno está cheio de bonzinho, porque o bonzinho não vai para o céu. Quem vai para o céu é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepende dos seus pecados e tem uma nova vida. Ele é regenerado, ele é justificado, ele é santificado pelo sangue de Jesus, amados irmãos. Esse homem não queria salvação. Ele queria que Jesus livrasse ele da dor, daquele sofrimento. Não houve arrependimento no coração daquele homem, nem no momento final da sua vida. E nós entendemos que muitos irão endurecer o coração para Jesus, infelizmente até no último instante da sua vida. E por isso a palavra de Deus diz que o tempo de Deus é hoje. É hoje, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o vosso coração. Nós não podemos esperar chegarmos no último segundo de vida para nós reconhecermos Jesus, embora nós lemos no texto que Ele pode salvar qualquer um até no último momento da sua vida, mas não é isso que o Evangelho ensina, porque o dia de amanhã não nos pertence, amados irmãos. O tempo de Deus para nós é hoje. É hoje. Hoje nós devemos ter Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador. Então, vejam só, esse homem, ele representa a humanidade que exige provas de Deus, mas não deseja submissão a Ele, meus amados irmãos. Essa humanidade, não é verdade? Que quer prova de Deus, mas não quer submissão a Ele. Quer Deus para servir aos seus desejos, mas sem reconhecer o seu pecado. Representa aqueles que zombam da fé e mesmo diante da dor e da morte se revoltam contra Deus, como se Ele fosse o culpado por suas escolhas e as suas mazelas. Eu comecei a pensar, João, e eu comecei a meditar que esses dois homens representam a humanidade. Aqueles que vão reconhecer e serão salvos, e aqueles que terão a mesma oportunidade, mas mesmo no último minuto, ainda endurecerão o seu coração e perecerão eternamente. O segundo ladrão, ou melhor, o segundo criminoso, o segundo malfeitor, como algumas Bíblias dizem, ele se arrepende e representa a fé e a entrega, amados irmãos. Ele repreende o outro ladrão que zombou de Jesus, que escarneceu de Jesus, mesmo estando à beira da morte, poderia também ter reconhecido Jesus e ter sido salvo. Esse ladrão, que eu creio que é o ladrão da direita, ele repreende o ladrão da esquerda e diz: nós estamos recebendo o castigo que nós merecemos, mas ele nenhum mal cometeu. Ele reconheceu Jesus, amados irmãos. Aleluia. E disse ainda: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 42. É maravilhoso isso, irmãos, quando um pecador se entrega a Cristo pela fé e pelo arrependimento. Olha só, meus amados irmãos, Paulo escreve em Romanos 10, versículo 9 e 10, ele diz: se confessares com a tua boca e creres com o coração que Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos, serás salvo. Esse ladrão, ele não pede libertação da cruz, amados irmãos, mas salvação eterna. Aleluias. Nós já temos de Deus a salvação em Cristo quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa,
para o dia da redenção. Então, quando nós se entregamos a Cristo Jesus, nós recebemos esse Espírito que é o penhor da nossa salvação, é o selo, é a garantia de que agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. Aleluias, amados irmãos. Esse homem, então, ele mostra que ele crê em Jesus, porque ele diz: quando estiveres no teu reino, ele crê que Jesus é rei, que Jesus tem um reinado, aleluia, e nós cremos que Jesus é rei, e ele tem um reino espiritual, e ele vai voltar para buscar a cada um daqueles que são seus, para morar eternamente com ele. Essa é a grande promessa. Porque naquele grande dia, Ele irá olhar para cada um de nós que cremos nele, que vivemos a palavra dEle, que obedecemos a verdade que Ele pregou. Ele vai dizer: entra bendito do meu Pai para o gozo eterno, porque esse banquete foi preparado para você. Aleluias. Oh, amado irmão, ele crê que Jesus é rei, mesmo quando tudo ao redor dizia ao contrário. Vocês já imaginaram? Jesus pendurado numa cruz, sofrendo, porque ele foi açoitado, ele foi ali moído pelos nossos pecados, estava pregado numa cruz, mas esse ladrão, esse malfeitor, ele reconhece Jesus como rei, como Deus, porque ele diz para o outro: você não teme nem a Deus? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem esse castigo, mas ele nada fez. Ele reconheceu Jesus como Deus, ele reconheceu Jesus como Rei. Aleluias. Amados irmãos, ele reconhece sua culpa e merecimento do juízo. Reconhece a inocência de Jesus, sua realeza, sua soberania, mesmo pendurado na cruz. Essa figura simboliza todos aqueles que se quebrantarem diante de Deus, reconhecerem sua necessidade de salvação, depositarem sua fé em Cristo, mesmo sem ver milagres, apenas confiando em sua palavra. Irmãos, ele não viu o milagre, mas ele creu em Jesus, e hoje as pessoas querem ver milagres para crer em Jesus, e o nosso Jesus faz milagres. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, mas os milagres, irmãos, não podem nos salvar. É Jesus que nos salva. Os milagres, eles têm dois propósitos: glorificar a Deus e pregar o Evangelho. Esses são os propósitos de Jesus quando Ele curava, porque Ele veio como Messias, e os milagres eram a evidência de que Ele era o Messias enviado por Deus. Mas hoje, as pessoas muitas vezes querem ver milagres para crerem, e Jesus disse para Tomé, quando Tomé duvidou de que Jesus havia ressuscitado, quando Jesus volta e fala: Tomé, porque ele havia falado: se eu não colocar a mão, o dedo nas feridas, eu não vou crer. E Jesus disse: bem-aventurado aquele que mesmo sem ver, creu. Eu e você cremos, porque nós vivemos pela fé. Nós não vivemos por vista. Nós cremos que Jesus é o Senhor. Nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Então, esse homem que crê, ele deposita sua fé em Cristo, como eu disse, sem ver milagres. Diante das palavras do ladrão arrependido e de seu pedido: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, Jesus responde com uma promessa imediata: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluias, glória a Deus, amados irmãos. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Isso revela que a salvação é pela fé e não por obras. A igreja Reviver não salva você.
O pastor não salva você, o padre não salva você, o seu marido não salva você, a sua esposa não salva você, o seu pai, o seu irmão. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreveu em Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, aleluias. E a palavra ainda diz em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aquele homem não perdeu a última oportunidade que ele tinha de ser salvo, e ele creu em Jesus. Ele creu que Jesus era Deus, ele creu que Jesus era rei e tinha um reinado, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amados irmãos, essa palavra nos revela que a graça de Deus é maior que a culpa mais pesada. A Bíblia não me diz o porquê que esses homens estavam lá pendurados. Ela diz que eles eram criminosos, malfeitores, ladrões, mas a Bíblia não me diz qual eram os atos que eles praticavam. A Bíblia não relata o nome desses homens, mas a Bíblia nos mostra que um teve um discernimento, um teve sabedoria naquele momento, um teve o toque do Espírito naquele momento e creu em Jesus e foi salvo, e o outro endureceu o seu coração e pereceu e morreu sem salvação. Amados irmãos, Paulo diz em Romanos 5:20 que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa os caminhos que nós outrora andávamos, não importa. Deus é poderoso para perdoar, Deus é poderoso para tirar a culpa, Deus é poderoso para dar a salvação. Jesus veio para buscar e salvar, irmãos. Ele ainda está de braços abertos, esperando aqueles que querem reconhecê-lo como Deus, como Rei, como Senhor de suas vidas, para que a salvação reine no seu coração e na sua vida. Ele continua: o ladrão arrependido não podia fazer boas obras, irmãos. O ladrão arrependido, ele não podia descer da cruz, ele não podia tomar santa ceia, ele não podia frequentar uma igreja, mas mesmo assim, ele foi salvo pela fé. Por isso que nós pregamos que a salvação é única, exclusivamente por meio da graça, pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluias. Diante de Jesus, meus amados irmãos, não há meio termo. Não dá para nós ficarmos em cima do muro. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Ou nós cremos em Jesus e somos salvos, ou nós não cremos em Jesus e sobre nós paira a condenação. Não há meio termo, não dá para ficar em cima do muro. E o tempo de Deus para nós, como eu disse, é hoje. Se ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. A cruz exige uma decisão, amados irmãos. Assim como os dois ladrões, um escolheu a perdição, o outro escolheu a salvação. E eu comecei a pensar, como eu disse para vocês, na humanidade. A humanidade continua entre duas escolhas: crer ou não crer. Ainda há tempo. A palavra de Deus diz que enquanto há vida, enquanto há fôlego, há esperança para uma pessoa. E esse ladrão da cruz que se arrependeu nos mostra isso. Ele não fez boas obras, ele não tinha mérito nenhum, ele não podia participar como nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Mas ele creu em Jesus e ele recebeu a graça salvadora. Por isso que eu dei o tema: a graça salvadora que alcança todos os pecadores. E quando Paulo está falando para Timóteo, ele diz: eu, Timóteo, era o pior dos pecadores, mas eu encontrei graça e misericórdia do Senhor. E cada um de nós, a humanidade,
tem essa graça salvadora estendida para cada um, mas Deus nos deixou a liberdade de escolher. E hoje, nesta noite, eu louvo a Deus porque aqui eu vejo homens e mulheres que se posicionaram, que tomaram a decisão de escolher a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e tem hoje o Espírito Santo de Deus, tem a alegria da salvação em seus corações. Meus amados irmãos, eu termino essa palavra dizendo o seguinte: aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1,18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Não existe evangelho sem cruz, meus amados irmãos. E nós vivemos um tempo que eles estão querendo tirar a cruz de Cristo, porque há uma teologia maligna que está prometendo riquezas, que está prometendo bênçãos, que está prometendo tantas outras coisas, e tiraram a cruz de Cristo. Hoje as pessoas não podem mais passar por dificuldades, por aflições. Essa teologia que diz que você não pode ficar enfermo, essa teologia que diz que você não pode ficar desempregado, essa teologia que diz que você tem que ser rico, que você não pode ser empregado, que você tem que ser patrão, essa teologia de balcão. O que você precisa é milagre, nós temos. O que você precisa é riqueza, nós temos. Isso não foi o que Jesus ensinou para nós. Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu quero deixar essa mensagem para os amados irmãos, terminando aqui a parte final. Eu vou dizer o seguinte, para nós fecharmos: a cena do Calvário é um espelho da humanidade. 2 ladrões, 2 escolhas, mas um único Salvador. Não podemos ignorar essa realidade. Todos nós estamos diante da cruz, e todos precisamos decidir que tipo de ladrão seremos. Que tipo de ladrão seremos? Porque há uma condenação. Todos estão debaixo de uma condenação. Aqueles que não creram em Cristo ainda não é um filho de Deus. Olha que interessante. Isso não é heresia, amados irmãos, porque quando nós lemos Efésios 2, Paulo fala que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, e Ele diz que outrora nós éramos filhos da ira. Ou seja, nós vivíamos segundo os desejos e os pensamentos do nosso coração, e isso machuca as pessoas, mas você só se torna um filho de Deus quando você crê em Jesus. Quando você crê em Jesus, você é um filho por adoção, você faz parte da família de Deus. Mas se você não crê em Jesus, você é apenas uma criatura de Deus, e isso está descrito lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, quando diz que Ele veio para os seus, mas os seus o desprezaram. Mas todos aqueles que creram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Você e eu, ao reconhecermos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, amados irmãos. E recebemos a salvação em Cristo Jesus, aleluias. Um zombou e se perdeu, o outro creu e encontrou a vida eterna. E o interessante é que a boa notícia, ainda hoje, Jesus continua dizendo a todos aqueles que querem ouvir: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, eu visitei hospitais, e talvez vocês podem até não acreditar e duvidar. O João estava comigo, nós estávamos juntos. A pessoa no leito de morte, toda inchada, não tinha mais ali, humanamente falando, pela medicina, não tinha mais esperança para aquela pessoa. E nós entramos no quarto para pregar a palavra. Ele disse: eu não quero ouvir de Jesus, saiam daqui. O João é testemunha disso. Nós respeitamos a escolha dele,
viramos as costas e saímos. Esse ladrão da cruz me mostra que para Deus não tem causa perdida. Esse ladrão da cruz me mostra que a graça de Deus alcança todos os pecadores, até no último instante, até no último minuto. Meu pai e minha mãe nunca frequentou uma igreja, e nem por isso eu deixei de pregar, e eu vi os dois reconhecendo Jesus com soluços e choros, e eu tenho certeza que hoje eles estão na glória com Jesus, porque quem salva é Jesus Cristo. Nós estamos reunidos aqui como igreja, isso é muito bom, isso é importante, mas nós precisamos entender que quem nos salva é Jesus, e a salvação está estendida a todos os pecadores. Que você leve essa mensagem no coração nesta noite, meu amado irmão. Que Deus tenha falado ao seu coração, e nós vamos orar em nome de Jesus, para finalizarmos o nosso culto. Hoje você vai conseguir comer o seu macarrão mais cedo, porque o Emerson, né, tem muito conteúdo, e ele prega maravilhosamente bem, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Vamos ficar de pé, vamos orar para nós encerrarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nos salvar os pecadores, Pai, que diante de Ti, como esse ladrão que se arrependeu, confessou e recebeu de Ti, Senhor, a promessa de que naquele dia mesmo estaria com Jesus no paraíso. Nós almejamos por isso, Senhor, porque nós sabemos que nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós cremos nas Tuas promessas, e sabemos que a maior dela é a vida eterna. Senhor, nos ajuda agora, diante da Tua palavra, estarmos firmados, Senhor, no Teu Evangelho, que é o poder para salvar todo aquele que crê. Abençoa cada um dos irmãos, que essa palavra tenha sido bênção na vida deles, que essa palavra tenha falado aos corações dele como falou ao meu coração, Pai, e que tudo seja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.